Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes, preciso te atualizar agora sobre o São Paulo. Tricolor corre enorme risco de cair no grupo da morte na Libertadores da América. Bora começar do começo. São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro no 8º lugar e estará na pré-Libertadores se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. Isso porque esses times já estão entre os 7 primeiros da Libertadores. Se forem campeões da Copa do Brasil, eles abrem mais uma vaga e o São Paulo com o 8º lugar vai para a pré-Libertadores. Teria de participar de 2 fases da competição pré-Libertadores, aquelas fases mata-mata, e se conseguir chegar à fase de grupos, estará no pote 4 na hora do sorteio. O que significa que o São Paulo poderia estar num grupo com mais um clube brasileiro. Você imaginou, por exemplo, Flamengo e São Paulo no mesmo grupo? Ou Palmeiras e São Paulo? Essa é uma possibilidade real se o Tricolor for a pré-Libertadores e conseguir passar pelos 2 mata-matas. De qualquer forma, o Tricolor entende que é super importante estar na pré-Libertadores, até porque a capacidade de arrecadação do torneio Libertadores é 3 vezes maior do que na Sul-Americana. O Tricolor torce muito para que essa conjuntura aconteça e o São Paulo dispute a pré-Libertadores do próximo ano. Preciso te atualizar agora se existe alguma chance de Gustavo Scarpa virar reforço do São Paulo. Na última live que eu fiz aqui no canal, um monte de São Paulino perguntando a respeito. Fui pesquisar nas redes sociais e percebi que tem setorista do São Paulo imaginando que essa negociação possa avançar. O Tricolor precisa de um meia atacante, especialmente com a possibilidade de Oscar se aposentar. O Scarpa em outros momentos já foi alvo do São Paulo, por exemplo, quando ele decide voltar ao Brasil. O Atlético Mineiro vence a disputa com o São Paulo e o contrata do Olympiacos por 5 milhões de euros. Dá para cravar que o Galo não fará grandes esforços para ficar com o Scarpa, mas há necessidade desse investimento de mais ou menos 5 milhões de euros. Jogador que tem 31 anos de idade, temporada de 65 jogos, 3 gols e 12 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Júlio Casares e perguntei: Gustavo Scarpa interessa? Assim como já havia dito para vários outros jogadores especulados, Júlio Casares assegurou que o Scarpa não faz parte dos planos. Também tinha perguntado sobre Cebolinha, mesma situação. São jogadores com mais de 30 anos de idade, cuja compra determinaria ou necessitaria de investimentos muito altos. São Paulo não vai fazer investimento desse tamanho. Só para completar, contar que o Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Você, São Paulino, gostaria de Gustavo Scarpa no time? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? E o São Paulo está perto de jogar a pré-Libertadores de 2026, mesmo em crise. Com campanha contra o presidente, o Tricolor terminou em 8º lugar o Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, perdeu para o Vitória por 1-0 no Barradão, mas se aproveitou da derrota do Red Bull Bragantino para o Internacional para manter-se no 8º lugar. Com esses 51 pontos, campanha de 38 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas, o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem, desde que o campeão da Copa do Brasil seja o Cruzeiro ou o Fluminense. E aí só para vocês entenderem, as vagas do Campeonato Brasileiro vão para o G7, mas Cruzeiro e Fluminense, que estão nas semifinais da Copa do Brasil, estão à frente do São Paulo e já tem vaga garantida na Libertadores. Se eles forem campeões da Copa do Brasil, qualquer um deles, e o São Paulo na 8ª colocação vai para a pré-Libertadores, vale a lembrança de que o Cruzeiro joga contra o Corinthians, de que o Fluminense joga contra o Vasco. Se eles, por exemplo, forem para a final, já dá para cravar antes mesmo do campeão que o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem. E o que isso implica no planejamento para a próxima temporada? Já havia ouvido de dirigentes do São Paulo que se houvesse a expectativa de jogar a pré-Libertadores, o São Paulo teria reforços mais pesados para o próximo ano, até para não fazer feio na competição que o torcedor tanto gosta. E qual o tamanho da reformulação que o São Paulo passará em 2026? Essa pergunta foi feita a Hernan Crespo, que deixou bem clara a vontade de mexidas impactantes. O questionamento foi feito depois de o São Paulo perder para o Vitória por 1-0 em Salvador, resultado que ainda manteve o São Paulo na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estará na pré-Libertadores da América se Fluminense e o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Bora para a declaração do Crespo. E a mexida? Qual o tamanho da reformulação, abre aspas, para o treinador argentino? Quando chegamos, estávamos a 1 ponto do Z4. E acabar em 8º é positivo, mas não estou feliz, porque o São Paulo pode fazer muito mais. Mas, de qualquer forma, a meta foi alcançada. Sobre a reformulação precisa ser grande.
Somos o São Paulo, disse o Hernan Crespo, que completou, admitindo que vai à Itália, nesse período de férias, ver as filhas. E disse também, o planejamento já está feito. Todo mundo sabe o que a gente pretende, as características e onde temos que melhorar. A ideia é ser mais competitivo. São Paulo deve passar por reformulação dentro e fora dos campos. As demissões de funcionários do CT já começaram. Contei para vocês que muitos serão dispensados por falta de qualidade. Em relação a atletas, o Tricolor vai buscar contratações e a partir dessa semana, nomes devem começar a aparecer. Bom, a gente vai falar já da Copa do Brasil, das 2 semifinais, preparação dos times e tudo mais, mas antes, vou a você, Arnaldo, porque estamos falando sobre reformulação, mudança e tal. São Paulo prepara uma lista de dispensas e está esperando a definição se vai ou não para a Libertadores. Vai ter que mudar bastante o elenco São Paulo, Arnaldo. A lista de dispensa é legal preparar, mas você consegue rescindir contratos em vigência, né? Por enquanto, a lista de dispensa tem fisioterapeuta, fisiologista, roupeiro, podólogo, médico, segurança. Essa é a lista de dispensa. O Dineno, essa é a lista de dispensa até agora, né? O São Paulo tem alguns contratos encerrando no final do ano, aí mais fácil, como o de Dineno, que eu citei, do Rigoni, do Luiz Gustavo e tal. Mas parece outro mundo, né, Tironi? O Flamengo também quer rejuvenescer o elenco, como o São Paulo. O Crespo tem a mesma ideia do Felipe Luiz. Só que, e aí? Como é que você vai fazer isso, né? Então, eu acho que o São Paulo, que foi o time que no ano teve mais desfalques por rodada, então uma questão interna dele. É claro que também a formação do elenco com muitos jogadores veteranos propiciou isso também, agravou essa situação de não só de lesão, mas de demora em retorno. É inevitável essa situação. E é bem difícil mexer nesse elenco aí. Precisa ter dinheiro para fazer a reformulação também, não adianta só ter a ideia, né? Vamos ver como é que vai... E a questão da pré-Libertadores, além do conflito com o show do AC/DC, como disse o Danilo, se tiver pré-Libertadores, a pré-Libertadores, se ela rolar, ela simplesmente agrava a necessidade de você ter mais jogadores, né? Você com o Paulistão nesse formato, o Brasileirão começando em janeiro e também pré-Libertadores, tudo isso nos 2 primeiros meses do ano, você precisa ter mais de 30 caras no seu elenco. Senão, você não suporta nem a largada. Junto com esse detalhe importante, né, Rodrigo? Começa em janeiro, meu amigo. Não tem mais abril, maio, não. Tem janeiro e tem o Campeonato Paulista São Paulo e Mirassol, dia 11. E o Campeonato Paulista, como diz o Arnaldo, é uma arapuca. Diga lá. Eu acho que o Arnaldo fez essa comparação do Flamengo e do São Paulo, que os dois têm que rejuvenescer, né? O Flamengo já falou em rejuvenescer, o São Paulo também tem esse objetivo. Eu acho que para o São Paulo é mais necessário ainda o rejuvenescimento. Por que isso? Porque, assim, os jogadores do Flamengo veteranos, e a média de idade é até maior do que a do São Paulo, o último número que eu tinha visto, eles têm uma reposição ali na reserva de um bom nível. Não vai ser do nível do titular, mas eles têm uma reposição do bom nível. O São Paulo, que a gente observou em várias rodadas, é que quando acumulava o desfalque, acabava caindo o nível, que era acontecia, de fato, né? Então, eu acho que com menos dinheiro, você tem que ter um elenco mais homogêneo e menos... esse aqui é top de linha quando ele joga, mas ele só joga 10% dos jogos no ano. Aí não dá, né? Tem que ser tipo... você vai ter que fazer uma escolha de custo. E aí passa pela conversa do Oscar e do Lucas, né? Vai sentar com eles para ver o que vai ser feito? A direção do São Paulo está disposta a tomar decisões difíceis, mas que são as melhores para o time dela? Porque eu acho que, pelo que foi o rendimento dessa última temporada, talvez fizesse sentido abrir mão dos dois. E ainda com a situação delicada do Oscar, dá para fazer isso? Então tem vários pontos ali de cristais de como o São Paulo vai manejar isso. Mas eu acho que ele precisaria mais até do que o Flamengo, de um elenco mais homogêneo, porque cai muito o rendimento quando acumula contusão. Para fechar, né, essa história de reformulação e tal, ela passa essencialmente por o que será de Lucas e Oscar, né? Porque senão vai ser uma reformulação meio, não, sai o podólogo, sai não sei quem. Ou você indica que você está fazendo uma coisa que é para valer, ou
Né? Não tem nem 100 mil reais aí. Não sei o salário de ninguém, mas não tem 100 mil reais aí. Então não vai mudar a folha salarial do clube. Né? Perfeito, exatamente. Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.